Se antes de dormir você sentiu o desejo de ouvir esta oração, talvez isso não seja uma coincidência. Nesta noite, Deus está cuidando de algo que você não consegue ver. Enquanto o mundo desacelera e o silêncio toma conta deste momento, o Senhor permanece atento à sua vida. Ele viu cada detalhe do seu dia, viu o esforço que ninguém reconheceu, conhece as preocupações que você guardou no coração e sabe exatamente o que tem tirado a sua paz. Talvez você tenha chegado aqui com a mente cansada. Talvez existam perguntas sem respostas, batalhas silenciosas e situações que parecem maiores do que suas forças. Mas antes que esta noite termine, Deus quer que você se lembre de uma verdade poderosa. Você não está sozinho. Neste exato momento, o Senhor está cercando a sua vida com sua proteção. Onde você vê apenas escuridão, Deus está enviando luz. Onde existe preocupação, Ele deseja derramar paz. Onde existe medo, Ele quer estabelecer segurança. A palavra de Deus declara em Salmos 34, 7: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Observe a beleza dessa promessa. A Bíblia não diz que o anjo do Senhor apenas visita. Ela diz que ele acampa. Isso fala de permanência, vigilância e cuidado constante. Enquanto você descansa, Deus continua guardando sua casa, sua família e o seu futuro. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Creio que algo especial acontecerá no seu coração esta noite. Deus vai substituir a ansiedade pela paz, o medo pela confiança e o peso do dia pela certeza de que Ele está no controle. Antes de começarmos, escreva nos comentários: o Senhor está cuidando de mim. Essa simples declaração de fé pode fortalecer não apenas você, mas também outras pessoas que encontrarão esta oração. Aproveite para curtir e compartilhar este vídeo com alguém que precisa sentir a proteção de Deus nesta noite. Agora, diminua o ritmo dos seus pensamentos. Solte as preocupações que você carregou durante o dia. Entregue tudo nas mãos do Senhor. E juntos, vamos entrar na presença daquele que envia seus anjos para acampar ao redor dos seus filhos. Pai amado, enquanto continuamos diante da Tua presença nesta noite, permitimos que o nosso coração encontre descanso em uma das promessas mais belas da Tua palavra. Uma promessa que atravessa gerações. Uma promessa que alcança este momento exato. A promessa de que o Senhor não abandona aqueles que confiam em Ti. Há pessoas que chegam a esta oração carregando um peso que ninguém vê. Durante o dia, elas foram fortes, sorriram, trabalharam, resolveram problemas, cuidaram de outras pessoas. Mas agora, quando a noite chegou e o silêncio tomou conta do ambiente, perceberam o quanto estavam cansadas. E é justamente nesse momento que a Tua palavra se torna tão necessária. O Senhor declarou em Salmos 34, 7: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pai, que verdade poderosa existe nesse versículo. O Senhor não disse apenas que enviaria ajuda de vez em quando. Não disse apenas que olharia de longe para os Teus filhos. A Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que Te temem. Acampar fala de permanência, fala de vigilância, fala de alguém que permanece por perto. Por isso, nesta noite, nós rejeitamos toda sensação de abandono, rejeitamos toda mentira que tenta convencer o coração de que estamos sozinhos, porque o Senhor está presente, porque os Teus cuidados não terminaram quando o dia acabou, porque a Tua proteção continua ativa mesmo quando os nossos olhos se fecham. Senhor, muitos dos Teus filhos estão enfrentando situações que não conseguem controlar. Existem preocupações relacionadas à família, existem desafios financeiros, existem enfermidades, existem lutas emocionais que drenam as forças pouco a pouco. Mas a Tua palavra também diz em Isaías 41:10:
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que essas palavras desçam profundamente ao coração de quem está ouvindo esta oração. Que toda ansiedade encontre limite diante da tua presença. Que todo medo encontre resistência na tua verdade. Que toda insegurança seja confrontada pelo cuidado do Senhor. Pai, existem batalhas que acontecem longe dos nossos olhos. Nem sempre percebemos os livramentos que recebemos. Nem sempre sabemos quantas vezes o Senhor nos guardou durante o dia, mas sabemos que a tua mão esteve presente. O salmista declarou em Salmos 121, 7 e 8, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E nesta noite, nós nos apegamos a essa promessa. Guardaste a nossa saída, guardaste a nossa caminhada, guardaste os nossos passos, e agora guardarás também o nosso descanso. Senhor, enquanto muitos se preparam para dormir, permite que cada coração seja envolvido pela certeza da tua presença. Que a paz de Deus ocupe os lugares onde o medo tentou habitar. Que a confiança substitua as preocupações. Que a esperança ocupe o espaço das dúvidas. Pai, algumas pessoas carregam cicatrizes de situações difíceis, já enfrentaram perdas, já enfrentaram decepções, já passaram por noites em que choraram sem que ninguém soubesse. Mas até aqui o Senhor sustentou cada uma delas. Até aqui a tua graça foi suficiente. Até aqui o teu amor permaneceu fiel. A tua palavra declara em Lamentações 3, 22, 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Que lembrança preciosa para esta noite. O mesmo Deus que sustentou ontem, continua sustentando hoje. O mesmo Deus que abriu caminhos, continua abrindo caminhos. O mesmo Deus que enviou livramento no passado, continua enviando livramento agora. Pai amado, enquanto a noite avança e os pensamentos começam a desacelerar, ajuda-nos a confiar mais. Ajuda-nos a descansar mais. Ajuda-nos a entregar aquilo que está além das nossas forças. E se você crê que Deus está cuidando da sua vida neste momento, escreva nos comentários uma simples declaração de fé. O Senhor está ao meu redor, porque o Senhor continua guardando os seus filhos, continua enviando proteção, continua cercando aqueles que confiam no seu nome. E enquanto permanecemos diante da tua presença, queremos aprender a descansar debaixo dessa promessa viva e poderosa. Porque quando a nossa alma compreende que o Senhor está ao redor de nós, algo começa a mudar dentro do coração. As preocupações ainda existem, os desafios podem não ter desaparecido, as respostas talvez ainda não tenham chegado. Mas a presença de Deus transforma a maneira como enfrentamos cada situação. Pai, nesta noite, colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem ocupado a mente dos Teus filhos. Existem pensamentos que se repetem sem parar. Existem perguntas que continuam sem resposta. Existem preocupações que acompanham algumas pessoas desde que acordaram hoje. E agora, mesmo com o corpo cansado, a mente continua trabalhando. Continua tentando resolver o que não consegue resolver. Continua tentando controlar aquilo que está fora do seu alcance. Mas neste momento, Senhor, queremos entregar tudo em Tuas mãos. A Tua palavra nos ensina em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Toda a ansiedade, não apenas uma parte, não apenas os problemas pequenos, não apenas aquilo que parece simples, toda a ansiedade. Pai, ensina-nos a fazer exatamente isso, a lançar sobre Ti os medos que carregamos, as preocupações com o futuro, as inquietações relacionadas à família,
os pensamentos que roubam a paz, as situações que nos fazem perder o sono. Porque muitas vezes tentamos carregar sozinhos aquilo que nunca fomos chamados para carregar. E o peso se torna cada vez maior. A preocupação cresce, o coração se aperta, a mente se cansa. Mas o Senhor continua dizendo: entregue, confie, descanse, espere. Pai amado, há pessoas ouvindo esta oração que estão preocupadas com seus filhos. Outras estão preocupadas com o casamento. Algumas estão preocupadas com contas, dívidas e necessidades financeiras. Outras carregam preocupações relacionadas à saúde. Existem pessoas que nem conseguem explicar exatamente o que sentem. Apenas sabem que existe um peso dentro delas. Uma inquietação constante. Uma sensação de que precisam resolver tudo imediatamente. Mas nesta noite, nós escolhemos confiar. A tua palavra declara em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Senhor, nem sempre entendemos os teus caminhos, nem sempre compreendemos os teus tempos, nem sempre enxergamos aquilo que o Senhor está preparando, mas podemos confiar, podemos descansar. Podemos acreditar que Tu continuas trabalhando mesmo quando não vemos. Pai, quantas vezes tentamos antecipar o amanhã? Quantas vezes sofremos por situações que ainda nem aconteceram? Quantas vezes gastamos energia imaginando cenários negativos? Mas Jesus nos ensinou algo precioso em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Que essas palavras encontrem espaço dentro de nós, porque o amanhã pertence ao Senhor, o futuro pertence ao Senhor, os nossos planos pertencem ao Senhor, e aquilo que hoje parece impossível continua estando debaixo do teu controle. Pai, enquanto a noite avança, ajuda-nos a desacelerar. Ajuda-nos a silenciar os pensamentos excessivos. Ajuda-nos a abandonar o hábito de carregar preocupações para a cama. Porque existem pessoas que deitam o corpo, mas não conseguem deitar a mente. Fecham os olhos, mas continuam lutando com pensamentos. Tentam descansar, mas permanecem presas às preocupações. Por isso, neste momento, entregamos tudo ao Senhor. Cada medo, cada insegurança, cada dúvida. Cada pergunta sem resposta, cada lágrima escondida, cada batalha silenciosa, tudo está diante de ti. O salmista declarou em Salmos 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Que promessa maravilhosa! O Senhor não apenas recebe os nossos cuidados, o Senhor nos sustenta. O Senhor nos fortalece. O Senhor nos mantém de pé quando as nossas próprias forças acabam. Pai amado, enquanto continuamos em oração, que uma sensação profunda de alívio alcance cada pessoa agora. Que os ombros fiquem mais leves, que o coração fique mais tranquilo, que a mente encontre descanso, que a alma encontre refúgio, e mesmo que algumas respostas ainda não tenham chegado, que a paz chegue primeiro. Porque a paz que vem de Deus não depende das circunstâncias. A paz que vem de Deus nasce da certeza de que Ele continua no controle. Senhor, nós entregamos o dia que passou, entregamos os erros, entregamos as preocupações, entregamos aquilo que conseguimos resolver e aquilo que não conseguimos. E ao continuarmos diante da Tua presença, pedimos que a Tua mão poderosa permaneça guardando cada casa, cada família e cada coração durante esta noite. Porque quando entregamos as nossas preocupações ao Senhor, também aprendemos a descansar debaixo da Sua proteção. Pai amado, à medida que esta noite continua avançando, colocamos diante de Ti cada lar representado nesta oração, cada quarto, cada cama,
cada família, cada pessoa que está ouvindo estas palavras agora. Tu conheces cada endereço, conheces cada necessidade, conheces cada batalha visível e invisível, e por isso pedimos que a tua presença cubra este ambiente com paz e segurança. A tua palavra declara em Salmos 4:8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que essa verdade alcance profundamente cada coração, porque muitos chegam à noite carregando não apenas cansaço, mas também medo. Medo do futuro, medo das notícias que receberam, medo do que pode acontecer, medo de perder aquilo que amam. Mas nesta hora, escolhemos confiar na tua proteção. Pai, enquanto o mundo desacelera e muitos se recolhem para descansar, nós reconhecemos que existe um Deus que nunca dorme. Existe um Deus que nunca se distrai. Existe um Deus que permanece vigilante. O salmista declarou em Salmos 121, 3, 4: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Que promessa maravilhosa! Enquanto os nossos olhos se fecham, os teus permanecem atentos. Enquanto descansamos, tu continuas cuidando. Enquanto dormimos, tu continuas trabalhando. Senhor, guarda esta casa, guarda esta família, guarda aqueles que amamos, guarda os que estão perto, guarda também aqueles que estão longe, que os teus anjos permaneçam ao redor deste lar durante toda a noite. Conforme a tua palavra declara em Hebreus 1:14, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Por isso agradecemos pela proteção que muitas vezes nem percebemos, pelos livramentos que nunca chegaram ao nosso conhecimento, pelas portas que o Senhor fechou, pelos perigos dos quais fomos guardados, pelas vezes em que a tua mão nos protegeu sem que sequer soubéssemos. Pai amado, algumas pessoas carregam lembranças difíceis de noites passadas, noites de medo, noites de lágrimas, noites de angústia, noites em que o sono parecia impossível. Mas nesta noite, nós declaramos que a paz de Deus será maior do que qualquer lembrança dolorosa. A tua palavra diz em Isaías 26:3: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Conserva-nos nessa paz. Protege os nossos pensamentos. Protege as nossas emoções. Protege o nosso coração. Não permita que a ansiedade domine a mente daqueles que estão buscando descanso. Não permita que o medo encontre espaço para permanecer. Que a tua presença ocupe cada canto desta casa, cada ambiente, cada detalhe. Pai, nós também entregamos ao Senhor os nossos familiares. Aqueles que estão trabalhando nesta noite, aqueles que estão viajando, aqueles que enfrentam enfermidades, aqueles que estão passando por momentos difíceis, colocamos todos debaixo da tua poderosa proteção, porque sabemos que não existe lugar distante demais para o teu cuidado, não existe situação grande demais para o teu poder, não existe problema capaz de limitar a tua ação. O Senhor declarou em Salmos 91:11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E nós recebemos essa promessa, recebemos esse cuidado, recebemos essa cobertura espiritual. Pai, enquanto o silêncio da noite se torna mais profundo, ajuda-nos a descansar sem preocupação. Ajuda-nos a confiar sem reservas. Ajuda-nos a lembrar que a nossa segurança não depende apenas das circunstâncias ao nosso redor. A nossa segurança vem do Senhor. O nosso refúgio vem do Senhor. A nossa proteção vem do Senhor. E se em algum momento os pensamentos tentarem voltar trazendo medo ou inquietação, que a tua palavra fale mais alto. Que a tua verdade fale mais alto. Que a tua presença fale mais alto, porque o Senhor continua sendo o nosso abrigo, continua sendo a nossa fortaleza, continua sendo o nosso protetor.
E enquanto esta noite segue seu curso, escolhemos permanecer debaixo das tuas asas, confiando que os teus anjos continuam acampados ao redor dos teus filhos, guardando cada passo, cada sonho e cada novo amanhecer que o Senhor já está preparando. Porque quando sabemos que o Senhor está nos guardando, o coração começa a encontrar um descanso que o mundo não consegue oferecer. E talvez seja justamente isso que algumas pessoas precisam nesta noite: paz. Não apenas silêncio ao redor, não apenas algumas horas de sono, mas uma paz profunda, uma paz que alcance os pensamentos, uma paz que alcance as emoções, uma paz que alcance aquelas áreas da vida que ninguém mais consegue tocar. Pai amado, Tu conheces as guerras que acontecem dentro da mente humana. Tu conheces os pensamentos que surgem quando as luzes se apagam. Tu conheces as lembranças que voltam sem serem convidadas. Tu conheces as preocupações que tentam ocupar cada espaço do coração. Por isso, neste momento, pedimos que a Tua paz reine sobre nós. A Tua palavra declara em Filipenses 4, 6, 7: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pai, que promessa extraordinária! A Tua palavra não diz que entenderemos tudo. Não diz que todas as respostas chegarão imediatamente. Não diz que todos os problemas desaparecerão de uma só vez. Mas diz que a Tua paz guardará o coração e a mente. E nesta noite, nós recebemos essa promessa. Porque existem situações que ultrapassam a nossa capacidade de compreender. Existem perguntas sem respostas. Existem caminhos que ainda não conseguimos enxergar. Existem portas que continuam fechadas. Mas a paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela nasce da presença do Senhor. Ela floresce na confiança. Ela cresce quando escolhemos descansar em Ti. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração que passaram o dia inteiro lutando contra a ansiedade. Talvez tenham sorrido por fora, talvez tenham cumprido suas responsabilidades, mas por dentro estavam cansadas, preocupadas, sobrecarregadas. E agora, neste momento de descanso, elas precisam sentir o Teu abraço, precisam sentir a Tua presença acalmando cada pensamento acelerado. A Tua palavra diz, em João 14, 27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Que diferença existe nessa promessa? Porque a paz que o mundo oferece é passageira. Ela depende das circunstâncias, depende das notícias, depende dos resultados, depende do que acontece ao nosso redor. Mas a paz que vem de Cristo permanece mesmo quando existem batalhas. Permanece mesmo quando ainda estamos esperando respostas. Permanece mesmo quando atravessamos noites difíceis. Pai amado, ajuda-nos a descansar nessa verdade. Ajuda-nos a não alimentar pensamentos que roubam a esperança. Ajuda-nos a não dar espaço para aquilo que enfraquece a fé. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua governando todas as coisas. Ao continuarmos em oração, lembramos das palavras de Isaías 26, 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Conserva-nos nessa paz. Guarda os nossos pensamentos. Guarda as nossas emoções. Guarda os nossos sentimentos, porque existem dias em que o coração fica cansado, existem momentos em que a alma parece sobrecarregada, existem noites em que as preocupações tentam falar mais alto do que a fé, mas nesta hora nós escolhemos ouvir a Tua voz, escolhemos acreditar na Tua palavra, escolhemos descansar na Tua fidelidade. Pai, que toda inquietação seja substituída pela confiança.
Que toda tensão seja substituída pela serenidade. Que toda preocupação encontre descanso diante da tua presença. Que o ambiente desta casa seja preenchido pela paz do Espírito Santo. Que os pensamentos desacelerem. Que a respiração se torne tranquila. Que o coração encontre repouso. Que a alma encontre abrigo. E se existe alguém ouvindo esta oração e precisando muito dessa paz, que essa pessoa sinta agora o cuidado do Senhor alcançando sua vida. Porque a tua paz continua visitando corações, continua restaurando emoções feridas, continua fortalecendo aqueles que estão cansados. E enquanto permanecemos diante da tua presença nesta noite, essa paz começa a se espalhar não apenas sobre quem está orando, mas também sobre aqueles que vivem dentro deste lar, sobre aqueles que amamos e colocamos diariamente diante do teu cuidado. Porque quando a paz de Deus alcança um coração, ela não permanece apenas em uma pessoa. Ela se espalha, ela toca ambientes, ela alcança relacionamentos, ela visita lares inteiros. E neste momento, Pai amado, queremos colocar diante de Ti a nossa casa e a nossa família. Algumas pessoas estão ouvindo esta oração dentro do próprio quarto. Outras estão deitadas ao lado de alguém que amam. Outras talvez estejam sozinhas neste instante. Mas nenhuma delas está distante dos teus olhos. O Senhor conhece cada lar representado nesta oração. Conhece cada história, conhece cada luta, conhece cada necessidade. E por isso, nós te pedimos, estende a tua mão sobre esta casa. A tua palavra declara em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa declaração se torne uma realidade ainda mais forte dentro de cada família. Que a tua presença habite neste lar. Que a tua paz permaneça neste ambiente. Que o teu amor seja sentido em cada cômodo desta casa. Pai, existem famílias enfrentando momentos difíceis. Algumas convivem com preocupações financeiras. Outras estão enfrentando enfermidades. Algumas enfrentam conflitos que machucam o coração. Outras carregam o peso da distância entre pessoas que se amam. Mas nada disso é maior do que o teu poder. Nada disso é maior do que a tua graça. Nada disso está fora do teu alcance. Senhor, visita cada membro desta família. Visita aqueles que estão dormindo. Visita aqueles que ainda estão acordados. Visita aqueles que estão longe. Visita aqueles que precisam de direção. Visita aqueles que precisam de cura. Visita aqueles que precisam voltar a confiar em Ti. Ao continuarmos em oração, lembramos da promessa registrada em Salmos 91, 10, 11. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Pai, nós nos apegamos a essa promessa nesta noite. Que os teus anjos sejam enviados para guardar este lar. Que os teus anjos permaneçam ao redor desta casa. Que os teus anjos guardem cada porta, cada janela, cada entrada, cada saída. Não porque exista poder nos muros ou nas paredes, mas porque a nossa confiança está no Deus que protege os seus filhos. No Deus que continua enviando livramento. No Deus que continua cercando o seu povo com cuidado e misericórdia. Senhor, talvez algumas pessoas estejam preocupadas com alguém da família. Talvez exista um filho que se afastou. Talvez exista um casamento enfrentando dificuldades. Talvez exista uma pessoa enferma. Talvez exista alguém que precisa desesperadamente de uma intervenção divina. Pai, nós colocamos todos esses nomes diante de Ti. O Senhor conhece cada rosto, conhece cada lágrima, conhece cada batalha e conhece também o milagre que cada um necessita. A Tua palavra diz em Salmos 127, 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso, reconhecemos que a verdadeira segurança vem de Ti. O verdadeiro cuidado vem de Ti. A verdadeira proteção vem de Ti.
Pai amado, cobre esta família com a tua presença. Afasta toda influência maligna, afasta toda confusão, afasta toda divisão, afasta toda armadilha preparada contra este lar. Que o ambiente desta casa seja um ambiente de paz, que o ambiente desta casa seja um ambiente de oração. Que o ambiente desta casa seja um ambiente onde o teu nome seja honrado. E se existe alguém ouvindo esta oração com o coração apertado por causa de um familiar, que receba agora uma nova esperança. Porque o Senhor continua trabalhando em vidas, continua restaurando relacionamentos, continua alcançando pessoas que pareciam distantes, continua abrindo caminhos onde ninguém consegue enxergar solução. Pai, entregamos cada pessoa que amamos aos teus cuidados. Sabemos que as nossas mãos são limitadas, mas as tuas mãos são poderosas. Sabemos que o nosso alcance é pequeno, mas o teu alcance não tem limites. Por isso descansamos, confiamos e colocamos aqueles que amamos debaixo da tua proteção. E enquanto esta noite continua silenciosa e tranquila, pedimos que os teus anjos permaneçam acampados ao redor desta casa, guardando cada vida e fortalecendo cada coração, especialmente aqueles que ainda lutam contra medos, angústias e pensamentos que insistem em roubar a paz. Porque mesmo dentro de uma casa protegida pela presença de Deus, existem batalhas que acontecem no interior do coração. Existem lutas que ninguém vê. Existem pensamentos que ninguém escuta. Existem medos que muitas vezes são escondidos atrás de um sorriso. Pai amado, neste momento colocamos diante de Ti todas as angústias que ainda tentam ocupar espaço na mente dos Teus filhos. Tu sabes quantas pessoas chegaram até esta oração carregando preocupações profundas. Algumas estão cansadas de lutar contra pensamentos negativos. Outras vivem imaginando os piores cenários. Outras carregam feridas emocionais que ainda não conseguiram cicatrizar completamente. E quando a noite chega, essas vozes parecem ficar mais altas. As preocupações aumentam, as lembranças retornam, os medos tentam dominar o coração. Mas nesta hora, nós nos voltamos para a Tua palavra, porque é nela que encontramos segurança, é nela que encontramos direção, é nela que encontramos descanso. O Senhor declarou em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Pai, ajuda-nos a lembrar dessa verdade. O medo não vem do Senhor. A desesperança não vem do Senhor. A voz que diz que tudo vai dar errado não vem do Senhor. A voz que tenta destruir a confiança não vem do Senhor. Por isso rejeitamos agora todo pensamento que se levanta contra a verdade da Tua palavra. Rejeitamos toda mentira que tenta enfraquecer a fé. Rejeitamos toda palavra de derrota que tentou se instalar na mente. E escolhemos acreditar naquilo que o Senhor diz. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que carregam preocupações tão antigas que já se acostumaram com elas. Já acordam preocupadas, passam o dia preocupadas, dormem preocupadas, mas nesta noite algo precisa mudar, porque a Tua palavra declara em Isaías 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Que promessa maravilhosa! O Senhor não apenas ordena que não tenhamos medo, o Senhor oferece ajuda, o Senhor segura a nossa mão, o Senhor caminha conosco, o Senhor permanece ao nosso lado. Pai amado, quantas vezes o medo tenta nos fazer esquecer disso? Quantas vezes as circunstâncias parecem maiores do que as promessas? Quantas vezes os problemas parecem mais visíveis do que a Tua presença? Mas nesta noite nós escolhemos olhar para o Senhor, escolhemos olhar para a Tua fidelidade, escolhemos lembrar de tudo aquilo que já fizeste em nossas vidas. O salmista declarou em Salmos 56:3, em me vindo o temor, hei de confiar em Ti.
Nem sempre conseguimos impedir que o medo tente se aproximar, mas podemos decidir em quem confiar. Podemos decidir para onde olhar. Podemos decidir qual voz iremos ouvir. E nesta noite, escolhemos ouvir a voz do nosso Deus. Pai, visita agora as mentes cansadas. Visita aqueles que estão lutando contra pensamentos insistentes. Visita aqueles que estão presos em preocupações que parecem não ter fim. Visita aqueles que carregam tristeza, insegurança ou desânimo. Que a luz da tua presença alcance os lugares mais profundos da alma. A tua palavra diz em Romanos 12:2 que devemos ser transformados pela renovação da mente. Renova a nossa mente, Senhor. Renova os nossos pensamentos. Renova a nossa forma de enxergar as circunstâncias. Renova a nossa esperança. Renova a nossa confiança. Ao continuarmos em oração, lembramos também das palavras de Jesus em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que essa declaração encontre abrigo dentro do coração de quem está ouvindo. Jesus venceu. Jesus continua reinando. Jesus continua governando sobre todas as situações. Jesus continua sendo maior do que qualquer medo, maior do que qualquer angústia, maior do que qualquer preocupação. Pai amado, nesta noite entregamos diante de Ti cada pensamento negativo, cada lembrança dolorosa, cada preocupação exagerada, cada medo oculto, cada insegurança. Tudo colocamos aos Teus pés. Substitui o medo pela confiança. Substitui a angústia pela paz. Substitui a inquietação pelo descanso. Substitui o peso pela esperança. E se existe alguém ouvindo esta oração que tenha enfrentado dias difíceis, que essa pessoa sinta agora o Teu cuidado envolvendo sua vida. Que ela perceba que não está sozinha, que ela perceba que o Senhor continua presente, que ela perceba que existe uma paz maior do que os problemas, uma paz maior do que os pensamentos, uma paz maior do que qualquer circunstância. E enquanto a noite continua avançando, a mente começa a descansar, o coração começa a se aquietar e a alma encontra forças para permanecer confiando no Deus que continua trazendo livramento, proteção e descanso para aqueles que colocam sua esperança em seu nome. Porque quando o medo começa a perder força, o coração consegue enxergar uma verdade que muitas vezes esquece durante as lutas do dia. Nós não precisamos permanecer vigilantes o tempo todo. Nós não precisamos carregar o peso do controle absoluto. Nós não precisamos permanecer acordados tentando resolver tudo. Existe um Deus que continua cuidando de nós mesmos quando descansamos. Pai amado, que verdade preciosa existe nisso. Durante o dia, tantas responsabilidades ocupam a nossa mente. Tantas decisões precisam ser tomadas. Tantos desafios exigem atenção. Mas agora, enquanto a noite avança e o corpo pede descanso, queremos lembrar que o Senhor continua trabalhando. A tua palavra declara em Salmos 121:4: Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Enquanto os nossos olhos se fecham, os teus permanecem abertos. Enquanto o nosso corpo repousa, a tua mão continua agindo. Enquanto o silêncio da noite toma conta do ambiente, o Senhor continua governando sobre todas as coisas. Pai, quantas vezes tentamos fazer aquilo que somente Tu podes fazer? Tentamos controlar situações, tentamos antecipar respostas, tentamos resolver problemas que ainda nem chegaram e acabamos carregando um peso que não fomos criados para suportar. Mas nesta noite nós entregamos esse peso diante de Ti, porque o Senhor continua sentado no trono, continua dirigindo os acontecimentos, continua abrindo portas, continua fechando caminhos que não são para nós, continua preparando aquilo que ainda não conseguimos enxergar. A Tua palavra declara em Salmos 127:2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Pai,
existe algo muito bonito nessa promessa. O Senhor dá descanso aos seus filhos. O Senhor se importa com o nosso sono. O Senhor se importa com a nossa saúde emocional. O Senhor se importa com a paz que precisamos sentir ao deitar. Por isso pedimos que todo excesso de preocupação seja retirado do coração. Que toda tentativa de controlar o amanhã seja colocada aos teus pés. Que toda inquietação encontre repouso na tua presença. Ao continuarmos em oração, lembramos das palavras de Jesus em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez exista alguém ouvindo esta oração completamente cansado. Cansado fisicamente, cansado emocionalmente, cansado mentalmente, cansado de lutar batalhas que parecem não terminar. Mas o convite de Jesus continua vivo nesta noite. Venha, descanse, confie, entregue, permita que o Senhor carregue aquilo que você não consegue mais carregar sozinho. Pai amado, enquanto a noite segue seu curso, ajuda-nos a compreender que o descanso também é um ato de fé. Quando dormimos confiando em Ti, estamos declarando que acreditamos no Teu cuidado. Estamos declarando que o Senhor continuará trabalhando enquanto descansamos. Estamos declarando que a nossa segurança não depende da nossa vigilância constante. Depende da Tua fidelidade. Depende do Teu amor. Depende da Tua presença. A Tua palavra diz em Provérbios 3:24, quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Que essa promessa alcance cada pessoa agora. Que o sono seja suave, que o descanso seja profundo, que a mente encontre tranquilidade, que o coração encontre serenidade. Pai, visita especialmente aqueles que têm dificuldade para dormir, aqueles que passam horas rolando de um lado para o outro, aqueles que acordam durante a madrugada preocupados, aqueles que sentem o peso dos pensamentos quando tudo fica em silêncio. Que a Tua presença envolva essas vidas neste momento. Que a Tua paz cubra cada pensamento, que a Tua mão traga descanso verdadeiro. E se você crê que Deus está cuidando de tudo aquilo que você não consegue controlar, escreva nos comentários: o Senhor vigia por mim. Porque enquanto permanecemos diante da Tua presença, aprendemos algo precioso. Nós podemos descansar, porque o Senhor continua acordado. Nós podemos fechar os olhos, porque o Senhor continua guardando. Nós podemos confiar, porque o Senhor continua trabalhando em cada detalhe da nossa vida, inclusive naqueles que ainda não conseguimos compreender. Porque quando confiamos que o Senhor permanece vigilante, mesmo durante as horas mais silenciosas da noite, o nosso coração encontra segurança para descansar sem medo. Pai amado, à medida que a madrugada se aproxima e muitos começam a adormecer, colocamos diante de Ti não apenas os nossos pensamentos, mas também o nosso descanso. Entregamos os nossos sonhos. Entregamos as nossas emoções. Entregamos aquilo que acontece enquanto dormimos e já não temos controle sobre nada. Porque sabemos que o Senhor continua presente. A Tua palavra declara em Salmos 3:5, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Que verdade poderosa! Não foi apenas o sono que sustentou o salmista, foi a presença de Deus, foi o cuidado de Deus, foi a proteção de Deus. E nesta noite nós também queremos dormir sustentados pelo Senhor. Pai, Tu conheces aqueles que já passaram por noites difíceis, pessoas que acordaram assustadas, pessoas que tiveram sonhos perturbadores, pessoas que carregam lembranças de momentos de medo durante a madrugada, pessoas que muitas vezes vão dormir já preocupadas com o que poderão sentir durante a noite. Mas neste momento, colocamos tudo diante de Ti, porque a Tua presença é maior do que qualquer temor. A Tua luz é maior do que qualquer escuridão.
O teu poder é maior do que qualquer ataque do inimigo. A tua palavra declara em 1 Tessalonicenses 3:3: Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Pai, recebemos essa promessa, recebemos essa proteção, recebemos esse cuidado, que todo medo relacionado à noite seja quebrado agora pela confiança na Tua palavra, que toda inquietação seja substituída pela paz que vem do Senhor, que toda lembrança negativa perca força diante da Tua presença. Ao continuarmos em oração, lembramos também do que está escrito em Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Senhor, nós nos apegamos a essa promessa, porque sabemos que existem batalhas espirituais que nem sempre compreendemos, mas sabemos também que o Senhor permanece soberano sobre todas as coisas. Nenhuma força das trevas é maior do que o teu poder. Nenhuma ameaça é maior do que a tua autoridade. Nenhuma escuridão pode permanecer onde a tua presença habita. Pai amado, guarda a mente daqueles que estão se preparando para dormir. Guarda a imaginação, guarda os pensamentos, guarda as emoções, guarda o coração. Que o descanso desta noite seja tranquilo, que o sono seja restaurador, que os sonhos sejam preenchidos pela paz do Senhor. A tua palavra declara em Salmos 91:5: Não terás medo do terror de noite. E nesta noite escolhemos acreditar nessa promessa. Não teremos medo, não viveremos dominados pela insegurança, não permitiremos que o medo governe os nossos pensamentos. Porque o Senhor continua sendo o nosso refúgio, continua sendo a nossa fortaleza, continua sendo o nosso abrigo seguro. Pai, se existe alguém ouvindo esta oração que já passou por experiências difíceis durante a madrugada, traz conforto ao coração dessa pessoa. Mostra que ela não está sozinha. Mostra que o Senhor permanece ao seu lado. Mostra que os teus anjos continuam acampados ao redor daqueles que te buscam. Mostra que a tua mão continua protegendo cada detalhe da sua vida. A tua palavra diz em Colossenses 3:15: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Que essa paz domine, que essa paz governe, que essa paz ocupe todo o espaço onde antes existia preocupação. Pai amado, enquanto o corpo desacelera e os olhos começam a ficar pesados, declaramos que esta noite pertence ao Senhor. Este descanso pertence ao Senhor. Esta casa pertence ao Senhor. Esta família pertence ao Senhor. E tudo aquilo que poderia tentar roubar a tranquilidade desta noite é colocado agora debaixo da autoridade do nome de Jesus. Porque o Senhor continua guardando os seus filhos, continua enviando livramento, continua trazendo segurança, continua fortalecendo aqueles que confiam em Ti. E à medida que a noite se torna mais silenciosa, também cresce dentro de nós a certeza de que cada novo amanhecer é um presente da Tua graça, uma oportunidade de contemplar novamente a Tua bondade e lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez ao longo deste dia que está chegando ao fim. Porque quando olhamos para trás e percebemos quantas vezes o Senhor nos sustentou, o coração encontra motivos para agradecer mesmo em meio às lutas. Pai amado, antes que esta noite avance ainda mais, queremos separar alguns momentos para reconhecer a Tua bondade. Nem sempre o dia foi perfeito. Nem sempre tudo aconteceu como planejamos. Nem sempre recebemos as respostas que esperávamos. Mas ainda assim, o Senhor esteve presente. Ainda assim, a Tua mão nos sustentou. Ainda assim, a Tua graça nos acompanhou em cada passo. E por isso nós te agradecemos. A Tua palavra declara em Salmos 103:2: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Pai, quantas vezes nos concentramos apenas nos problemas? Quantas vezes enxergamos apenas aquilo que faltou? Quantas vezes permitimos que as preocupações ocupem o lugar da gratidão? Mas nesta noite queremos fazer diferente.
queremos lembrar dos teus benefícios. Queremos lembrar das tuas misericórdias. Queremos lembrar do teu cuidado. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela força que recebemos para enfrentar este dia. Obrigado pelos livramentos que vimos e também pelos livramentos que nunca chegamos a perceber. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou para nos proteger. Obrigado pelas respostas que chegaram e até mesmo por aquelas que ainda estão sendo preparadas. Pai amado, existem pessoas ouvindo esta oração que atravessaram dias difíceis, dias cansativos, dias de luta, dias de preocupação, mas elas chegaram até aqui. E isso já é motivo para agradecer, porque o Senhor as sustentou, o Senhor as fortaleceu, o Senhor as carregou quando as forças pareciam pequenas. A tua palavra diz em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Que verdade maravilhosa! As misericórdias do Senhor não acabaram hoje, não terminaram durante esta tarde, não diminuíram quando enfrentamos dificuldades. Elas continuam presentes, continuam renovando nossas forças, continuam nos cercando com amor. Pai, obrigado pelas pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Obrigado pelos encontros, obrigado pelas conversas, obrigado pelas oportunidades, obrigado pela proteção durante o caminho, obrigado pela comida sobre a mesa, obrigado pelo abrigo. Obrigado pelas pessoas que colocaste ao nosso redor. Obrigado pela tua fidelidade. Ao continuarmos em oração, lembramos também das palavras de 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nem sempre é fácil agradecer em todas as situações, mas podemos agradecer porque o Senhor permanece conosco em todas elas. Podemos agradecer porque a tua presença não depende das circunstâncias. Podemos agradecer porque o teu amor continua constante. Pai amado, também queremos agradecer pelas batalhas que o Senhor nos ajudou a vencer, pelas lágrimas que enxugaste, pelos medos dos quais nos libertaste, pelos momentos em que a tua voz trouxe direção, pelas vezes em que o Senhor renovou a nossa esperança. Talvez nem percebamos tudo o que o Senhor fez hoje. Talvez só compreenderemos algumas coisas mais adiante, mas já escolhemos agradecer, porque sabemos que tu és bom, porque sabemos que tu és fiel, porque sabemos que tu permaneces cuidando de nós. Pai, se existe alguém ouvindo esta oração com dificuldade para enxergar motivos para agradecer, abre os olhos espirituais dessa pessoa. Ajuda-a a perceber os sinais do teu amor. Ajuda-a a lembrar dos momentos em que o Senhor esteve presente. Ajuda-a a enxergar a tua mão agindo mesmo nos detalhes mais simples. A tua palavra declara em Salmos 136:1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E é exatamente isso que reconhecemos nesta noite. O Senhor é bom, o Senhor continua sendo bom, mesmo nos dias difíceis, mesmo nas esperas, mesmo nas lutas, mesmo nas incertezas. Pai amado, encerramos este momento de gratidão com o coração mais leve, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque reconhecemos que o Senhor esteve presente em cada instante deste dia. Enquanto continuamos caminhando nesta oração, a gratidão fortalece a fé fortalece a confiança, e a confiança nos ajuda a descansar ainda mais profundamente nos braços do Deus que permanece cuidando de cada detalhe da nossa vida. Hoje, nesta noite, e em cada amanhecer que ainda está por vir. Porque um coração grato começa a perceber que cada novo amanhecer é uma oportunidade que vem das mãos de Deus. E enquanto esta noite continua tranquila, Pai amado, queremos colocar diante de Ti não apenas o dia que terminou, mas também o dia que ainda virá.
Sabemos que muitas pessoas chegam a este momento completamente cansadas. Algumas estão cansadas fisicamente, outras estão emocionalmente esgotadas, outras carregam um cansaço que nem conseguem explicar. É o peso das responsabilidades, é o acúmulo das preocupações, é o desgaste de batalhas enfrentadas durante muito tempo. Mas nesta hora lembramos que o Senhor é especialista em renovar forças. A tua palavra declara em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, recebemos essa promessa porque existem momentos em que sentimos que chegamos ao limite. Momentos em que as forças parecem pequenas, momentos em que o coração se sente sobrecarregado, mas o Senhor continua sendo a fonte do nosso renovo. Continua sendo a fonte da nossa esperança, continua sendo a fonte da nossa força. Pai amado, enquanto o corpo descansa nesta noite, pedimos que o Senhor também restaure aquilo que ninguém consegue enxergar. Restaura as emoções, restaura a mente, restaura a alegria, restaura a motivação, restaura a confiança, porque algumas pessoas não estão apenas cansadas, estão desanimadas, estão decepcionadas, estão lutando para continuar acreditando. Mas a tua palavra diz em Salmos 23:3, refrigera a minha alma, que refrigério precioso, que cuidado amoroso. O Senhor não se preocupa apenas com as necessidades externas. O Senhor também cuida da alma, cuida das emoções, cuida das feridas invisíveis, cuida dos lugares que ninguém mais consegue alcançar. Ao continuarmos em oração, lembramos também das palavras de Jesus em Marcos 6:31, vinde repousar um pouco à parte. Até mesmo aqueles que serviam ao Senhor precisavam descansar. Até mesmo aqueles que trabalhavam para Deus precisavam parar. E talvez algumas pessoas, ouvindo esta oração, precisem ouvir exatamente isso. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa encontrar todas as respostas agora. Existe um tempo para trabalhar, existe um tempo para lutar e existe um tempo para descansar na presença de Deus. Pai amado, ajuda-nos a aproveitar este momento de descanso. Ajuda-nos a permitir que o corpo recupere as forças. Ajuda-nos a permitir que a mente desacelere. Ajuda-nos a permitir que o coração encontre repouso. A tua palavra declara em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que esperança maravilhosa! Talvez algumas lágrimas tenham sido derramadas hoje. Talvez algumas preocupações tenham ocupado espaço durante este dia. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, mas amanhã virá. A tua graça continuará presente. A tua misericórdia continuará renovada. O teu cuidado continuará acompanhando cada passo. Pai, prepara-nos para o amanhã. Fortalece-nos para os desafios que virão. Capacita-nos para aquilo que precisaremos enfrentar. Mas, acima de tudo, ensina-nos a depender de Ti, porque as nossas forças são limitadas. Mas o Teu poder não tem limites. A nossa energia se esgota, mas a Tua fidelidade permanece. Os nossos recursos podem acabar, mas a Tua provisão continua abundante. Pai amado, visita agora aqueles que estão emocionalmente exaustos, aqueles que estão carregando responsabilidades pesadas, aqueles que se sentem sem forças para continuar. Que nesta noite eles recebam um renovo vindo da Tua presença. Que acordem mais leves, que acordem fortalecidos, que acordem com esperança renovada, porque o Senhor continua restaurando os cansados, continua fortalecendo os fracos, continua levantando aqueles que estavam desanimados. E enquanto descansamos sob o Teu cuidado, também aprendemos a entregar diante de Ti aquilo que ainda está por vir, reconhecendo que o futuro não está em nossas mãos, mas nas mãos seguras e fiéis do nosso Deus.
porque quando as forças começam a ser renovadas pela presença do Senhor, o coração também aprende a descansar em relação ao amanhã. E talvez esta seja uma das áreas mais difíceis para muitas pessoas. Confiar o futuro a Deus. Entregar aquilo que ainda não aconteceu. Descansar sem saber exatamente como as coisas irão se desenrolar. Pai amado, Tu conheces cada expectativa que existe dentro dos nossos corações. Conheces os sonhos, conheces os planos, conheces os projetos, conheces as preocupações que surgem quando pensamos nos próximos dias. Existem pessoas ouvindo esta oração e se perguntando como certas situações irão se resolver. Outras estão preocupadas com decisões importantes. Algumas aguardam respostas. Outras esperam por portas que ainda não se abriram. Algumas carregam dúvidas sobre o caminho que devem seguir. Mas nesta noite queremos colocar tudo diante de Ti, porque o futuro está muito mais seguro em Tuas mãos do que nas nossas. A Tua palavra declara em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pai, que promessa consoladora! O Senhor conhece o fim desde o começo. O Senhor vê aquilo que nós não conseguimos ver. O Senhor já está presente nos dias que ainda não chegaram para nós. E por isso podemos descansar. Mesmo sem compreender todos os detalhes, mesmo sem enxergar todos os caminhos, mesmo sem possuir todas as respostas. Ao continuarmos em oração, lembramos também de Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Pai amado, quantas vezes tentamos entender tudo antes de confiar? Quantas vezes queremos enxergar o caminho inteiro antes de dar o próximo passo? Quantas vezes exigimos certezas que o Senhor não prometeu, mas Tu nos convidas a confiar. Confiar mesmo quando não entendemos. Confiar mesmo quando estamos esperando. Confiar mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Senhor, entregamos agora cada preocupação relacionada ao amanhã. Entregamos as contas, entregamos os compromissos, entregamos os desafios, entregamos os projetos, entregamos os relacionamentos, entregamos os sonhos que carregamos há tanto tempo. Tudo colocamos diante dos Teus pés, porque sabemos que Tu cuidas de nós. A Tua palavra diz em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que verdade poderosa! O Senhor não apenas nos permite entregar as preocupações, o Senhor nos convida a fazer isso, porque Ele cuida, porque Ele se importa, porque Ele acompanha cada detalhe da nossa jornada. Pai amado, se existe alguém ouvindo esta oração, preocupado com o futuro dos filhos, entrega essa preocupação ao Senhor. Se existe alguém preocupado com o trabalho, entrega isso ao Senhor. Se existe alguém preocupado com a saúde, entrega isso ao Senhor. Se existe alguém preocupado com portas que ainda não se abriram, entrega isso ao Senhor. Nada está escondido dos teus olhos, nada escapa ao teu controle, nada é impossível para ti. A tua palavra declara em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que não compreendemos, mesmo aquilo que nos causou lágrimas, mesmo aquilo que parece atraso, o Senhor continua trabalhando, continua organizando circunstâncias, continua abrindo caminhos, continua transformando situações. Pai, ajuda-nos a descansar nessa verdade, ajuda-nos a não viver aprisionados pelo medo do amanhã. Ajuda-nos a não permitir que a ansiedade roube a paz desta noite. Ajuda-nos a confiar mais na Tua fidelidade do que nos nossos próprios cálculos, mais na Tua sabedoria do que nas nossas previsões, mais nas Tuas promessas do que nos nossos temores. E se alguém precisa ouvir isso agora,
que o Espírito Santo fale ao seu coração. O Deus que cuidou de você hoje continuará cuidando de você amanhã. O Deus que sustentou você até aqui continuará sustentando. O Deus que abriu portas continuará abrindo. O Deus que enviou livramentos continuará enviando. E enquanto entregamos o futuro em tuas mãos, também nos aproximamos ainda mais desse lugar seguro, onde podemos repousar sem medo, protegidos pela sombra do Altíssimo e cobertos pelo teu amor durante toda a noite. Porque quando o futuro deixa de ser um peso e passa a ser uma entrega, a alma encontra um lugar de descanso verdadeiro. E é para esse lugar que nos aproximamos agora, Pai amado. Um lugar de abrigo, um lugar de segurança. Um lugar onde o medo perde força, um lugar onde a ansiedade se aquieta, um lugar onde o coração finalmente descansa. A tua palavra declara em Salmos 91:1: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E nesta noite escolhemos permanecer nesse esconderijo, escolhemos permanecer debaixo da tua sombra. Escolhemos permanecer perto da tua presença, porque não existe lugar mais seguro, não existe proteção maior, não existe descanso mais profundo do que estar junto de ti. Pai amado, enquanto muitos já sentem o peso do sono chegando, nós nos refugiamos em tuas promessas, não nas circunstâncias, não nas garantias humanas, não nas respostas que ainda estamos esperando, mas na tua fidelidade, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus que abriu caminhos no passado, o mesmo Deus que sustentou gerações, o mesmo Deus que ouviu orações, o mesmo Deus que enviou livramentos, o mesmo Deus que permanece cuidando dos seus filhos nesta noite. A tua palavra declara, em Salmos 91:4, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Que imagem preciosa! Como uma proteção amorosa, como um abrigo preparado pelo próprio Deus, como um cuidado que envolve completamente aqueles que confiam em ti. Pai, que cada pessoa ouvindo esta oração se sinta protegida agora. Que sinta a tua presença enchendo este ambiente. Que sinta a tua paz alcançando cada pensamento. Que sinta a tua mão repousando sobre sua vida. Ao continuarmos em oração, lembramos também das palavras do salmista, em Salmos 16:8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Que essa certeza permaneça durante toda a noite. O Senhor está presente, o Senhor continua perto, o Senhor continua cuidando, mesmo quando não percebemos, mesmo quando dormimos, mesmo quando tudo parece silencioso. Pai amado, guarda esta casa, guarda esta família, guarda aqueles que amamos, guarda aqueles que estão viajando, guarda aqueles que enfrentam desafios, guarda aqueles que precisam de força, guarda aqueles que precisam de esperança. Que os teus anjos continuem acampados ao redor dos teus filhos. Que a tua presença permaneça sobre este lar. Que a tua paz permaneça sobre esta cama. Que a tua proteção permaneça sobre cada vida representada nesta oração. A tua palavra diz em Salmos 121:7, 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Recebemos essa promessa, descansamos nessa promessa, confiamos nessa promessa. Pai, se ainda existe alguma preocupação escondida no coração de alguém, que ela seja entregue agora. Se ainda existe alguma inquietação, que ela encontre descanso agora. Se ainda existe algum medo, que ele seja substituído pela confiança agora, porque a tua presença é suficiente, o teu amor é suficiente,
A tua graça é suficiente. E enquanto a noite segue silenciosa, nós permanecemos debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua misericórdia, debaixo da tua fidelidade. Agradecendo pelos anjos que o Senhor envia, agradecendo pelos livramentos que o Senhor prepara, agradecendo pela paz que o Senhor derrama, agradecendo pelo descanso que o Senhor concede. E assim, com o coração tranquilo, a mente mais leve e a alma envolvida pela tua presença, continuamos repousando no esconderijo do Altíssimo, confiando que durante cada hora desta noite o Senhor permanecerá guardando, sustentando, fortalecendo e cercando os seus filhos com amor, paz e proteção, enquanto os teus anjos continuam acampados ao redor daqueles que colocam toda a sua confiança em ti, porque o Senhor permanece fiel, permanece presente, permanece guardando cada detalhe da nossa vida. E enquanto os minutos desta noite continuam passando, Pai amado, nós descansamos ainda mais profundamente na certeza de que não estamos sozinhos. Tu estiveste conosco durante todo este dia. Estiveste nos momentos bons. Estiveste nas horas difíceis. Estiveste nas decisões. Estiveste nas lutas. Estiveste até mesmo nos momentos em que não percebemos a tua presença. E agora, ao final deste dia, queremos apenas agradecer. Obrigado pelo cuidado, obrigado pela proteção, obrigado pelos livramentos, obrigado pela força que recebemos quando pensamos que não conseguiríamos continuar. Obrigado porque a tua misericórdia nos acompanhou desde o amanhecer até este exato momento. Pai, se existe alguma preocupação que ainda permaneça no coração de quem está orando, nós a entregamos agora diante de ti. Se existe alguma resposta que ainda não chegou, nós a colocamos em tuas mãos. Se existe algum medo escondido, alguma ansiedade silenciosa ou alguma dor que ainda pesa sobre a alma, entregamos tudo ao teu cuidado, porque a tua palavra declara em Salmos 55:22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. E nós escolhemos confiar nessa promessa, escolhemos descansar nessa verdade, escolhemos acreditar que o Senhor continuará trabalhando mesmo enquanto dormimos. Pai amado, cobre esta noite com a tua paz. Que os teus anjos permaneçam ao redor desta casa, que os teus anjos permaneçam ao redor desta família, que todo o ambiente seja preenchido pela presença do Espírito Santo. A tua palavra declara em Números 6:24-26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Recebemos essa bênção. Recebemos essa paz. Recebemos esse cuidado. Ao continuarmos confiando em ti, lembramos também das palavras de Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que essa certeza acompanhe cada pessoa durante toda a noite. Que o coração permaneça tranquilo, que a mente permaneça serena, que a alma permaneça segura. E se você deseja, coloque nos comentários aquilo que precisa entregar a Deus esta noite. Apresente diante do Senhor aquilo que tem ocupado seus pensamentos. E também escreva o nome de alguém que precisa dormir em paz, para que possamos concordar em oração. Pai amado, entregamos completamente esta noite em tuas mãos. Entregamos o nosso descanso. Entregamos os nossos sonhos, entregamos a nossa família, entregamos o amanhã. Sabemos que o Senhor continuará cuidando de tudo. Sabemos que os teus olhos permanecerão atentos. Sabemos que a tua mão continuará sustentando os teus filhos. Que a tua paz cubra cada pensamento. Que a tua presença envolva cada coração. Que o teu amor seja sentido neste momento de descanso. Que o Senhor te conceda uma noite tranquila.
Que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída, que você descanse em paz na presença de Deus e que ao despertar encontre um novo dia cheio da graça, da misericórdia e da fidelidade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora descanse. O Senhor está cuidando de você. Os anjos do Senhor continuam acampados ao seu redor. A sua casa está nas mãos de Deus, a sua família está nas mãos de Deus, o seu futuro está nas mãos de Deus. Feche os olhos, desacelere os pensamentos, permita que a paz do Senhor acalme o seu coração e durma em segurança, sabendo que o Altíssimo continua velando por você durante toda esta noite.